Amém. O título da palavra é A Importância da Manifestação do Caráter com Poder. Quando eu estou falando do caráter, estou falando do nosso caráter, do caráter cristão. A importância da manifestação do caráter com poder. Muitos cristãos acreditam que ser cristão basta ter um bom caráter. E por terem um bom caráter, devem ser reconhecidos e respeitados na igreja da qual fazem parte. E isso, inclusive, os qualifica a ocupar um cargo de liderança, uma função de liderança. Mas o que é considerado como um estilo de vida cristã, na verdade, pode ser realizado por pessoas comuns, que não são cristãos. Aí eu não fumo. Tem muitas pessoas que não são cristãs e não fumam. Não bebem, não adulteram, não prostituem, são fiéis no seu casamento e não são cristãos. São honestos, não corrompem, não praticam atos de mentira, de roubo, de engano, e não são cristãos. Claro que nós sabemos que pelos frutos se conhece a árvore, e nós como cristãos devemos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E portanto, sim, nós cristãos devemos ter um caráter ilibado, sem mácula. Mas a vida de um cristão não se resume num caráter sem mácula. É muito mais do que isso. É muito mais, vai muito mais longe. E o caráter, o bom caráter, deve estar presente em todas as ações do cristão. Isso é o mínimo que se espera, que nós tenhamos atitudes condizentes com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Mas quando nós tão somente manifestamos um bom caráter, nós vamos ser reconhecidos pelo mundo como pessoas boas, agradáveis, pessoas honestas, quando deveríamos ser reconhecidos como transformadores de sociedade. Se você olhar para a igreja de Atos transformava vilas, ruas, cidades. Há uma igreja que eu costumo citar muito, e muitas das músicas que nós cantamos aqui, exerce esse papel na sociedade. A Bethel, que fica em Reading, nos Estados Unidos, eles não chegam para as pessoas e vão diretamente falando de Jesus para as pessoas. Eles servem as pessoas, servem a cidade, servem a prefeitura local, e depois que eles ganham o coração das pessoas, aí que eles falam a respeito de Jesus. E eles têm causado um impacto tão grande naquela cidade. O pastor Gumer já teve a oportunidade de estar nessa cidade, nessa igreja, o pastor Bruno, e diz que de sábado você precisa pegar senha para receber a oração por cura, porque a fila dobra quarteirões. Eles estão manifestando o caráter de Cristo, mas estão impactando, transformando. Há um testemunho do prefeito dessa cidade, dizendo da importância da igreja naquela cidade, do impacto que esta igreja tem causado na sociedade. Então saiba que eu e você fomos chamados para impactar, e não apenas para mostrarmos um bom caráter. Mas isso só vai ocorrer, queridos, quando a igreja decidir retomar o modelo de igreja e de evangelho apresentado e praticado por Jesus. Porque você via Jesus, sim, mostrando o caráter do Pai, mas nós vimos Jesus desfazendo as obras de Satanás. Você via Jesus impactando sociedades e cidades. Você via Jesus transformando vidas. E nós fomos chamados para transformar
vidas. Posso ouvir um amém? Muitas pessoas consideram a demonstração de caráter muito mais nobre do que a manifestação de poder espiritual. Nós não devemos separar os dois, caráter da manifestação do poder espiritual. Elas andam juntas, elas têm a mesma importância, mas ambas se manifestam pela obediência. Obediência aos mandamentos, obediência à palavra de Deus. Tanto o caráter como a manifestação do poder espiritual. Nós precisamos manifestar o caráter de Cristo, tanto quanto devemos manifestar o poder espiritual. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu vou buscar mais dos dons do Espírito Santo quando eu tiver com o meu caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Assim, de momento, ouvindo, até parece algo muito espiritual, mas, na verdade, isto é uma declaração de uma mente religiosa, que ainda não experimentou o poder da cruz na sua vida, que ainda não teve revelação daquilo que Cristo fez na cruz, nos dando autoridade e poder para desfazermos as obras de Satanás. Em Mateus 28, 18, diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Foi-me dado, uma declaração de Jesus, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ouvindo este versículo, queridos, que eu acabei de ler, eu quero perguntar algo para você. Quem deu a você o direito de você decidir quando você está preparado? Quem deu direito a você para decidir quando é o momento mais certo de você manifestar a palavra de Deus? Quem te deu o direito de você decidir quando você está preparado para desfazer as obras de Satanás? Quando o Senhor diz bem claro aqui, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordem explícita do Senhor. E eu disse que a transformação do nosso caráter está ligada diretamente à obediência, assim como a manifestação do poder espiritual está ligado diretamente à obediência. E aqui ele fala bem claro, ensinando-as a obedecer a tudo quanto lhes ordenei. Ou seja, em outras palavras, nós temos que obedecer imediatamente o ir e não pecar mais, ir e fazer discípulos, ir e desfazer as obras de Satanás. É uma ordem explícita. Precisamos entender que o nosso caráter é modelado pela obediência, assim como a manifestação do poder espiritual, dos dons do Espírito Santo, também vêm e se manifestam pela obediência. Jesus instruiu os seus discípulos, ir e ensinar. É o que nós acabamos de ler. Mas ele também nos ensinou a ir e manifestar os dons do Espírito Santo. Se você ler 1 Coríntios 14, lá fala claramente, buscai com zelo os melhores dons. Não precisa levantar a mão e nem me responder, mas quantos aqui estão buscando com zelo os melhores dons? Quantos aqui desejam algum dom? Sendo que a palavra é clara que cada um de nós teríamos ao menos um dos dons. Ao menos um. Ele fala claramente em Mateus 10:8. Curem os enfermos,
ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Faz parte de um caráter de um cristão, um caráter submisso, um caráter obediente às ordens de Jesus. Se você quer ter o teu caráter modelado ao caráter de Jesus, semelhante ao caráter de Jesus, uma das coisas que Jesus era obediente. Obediente à palavra, obediente a tudo que o Pai ordenava. Eu pergunto, por que será que não vemos tantos milagres, sinais e prodígios como víamos antigamente? Por que que hoje é um caso aqui, um caso ali? Porque muitos agem de forma errada. Acham que não são capazes, acham que não estão preparados, acham que precisam se aperfeiçoar para encontrar em Cristo a sua graça, o seu favor, os dons. Me lembro de um irmão, lembro de tantos fatos, mas de um irmão que no dia do seu batismo ele sumiu. E fomos atrás dele, conseguimos localizar, batismo nas águas. E aí, não vou, eu sou um pecador, eu já roubei, eu já menti, eu já enganei, eu já adulterei, eu já traí, eu já fiz tudo de errado, eu não mereço Jesus não me merece, não vou me batizar. Depois de argumentar, explicar, mostrar na palavra de Deus, não, eu fumo, ele fumava. Depois que ele foi convencido pela palavra, ele resolveu descer as águas, e ele não percebeu, ele desceu com um maço de cigarro no bolso, e se batizou com um maço de cigarro no bolso, e ao levantar de lá, queridos, ele nunca mais fumou. Não é foi pelos seus esforços, eu vou parar de fumar, não foi. Ele teve revelação antes de descer as águas. E quando ele teve revelação, ele desceu com fé, sabendo o efeito que teria na vida dele. Fumava há anos, não era só cigarro, outras coisas mais. Mas houve revelação daquilo que Jesus fez na cruz por ele. Será que você tem revelação do que Jesus fez na cruz por você? Os efeitos e as causas e os direitos? Muitos não desfrutam nada ou quase nada, porque ainda não tiveram revelação do que Jesus conquistou para nós na cruz. Continuam vivendo uma vida de pecado, porque não tem revelação. Não desfazem as obras de Satanás, porque não tem revelação. Vivem doentes, fisicamente e espiritualmente, porque ainda não tiveram revelação do poder da cruz. E esse engano forma pessoas imaturas espiritualmente, fracas espiritualmente, e que impede essas pessoas de viverem uma experiência que vão transformar a sua própria vida. E se tem a vida transformada, elas vão transformar as outras vidas. Mas se ela não tem a sua própria vida transformada, como ela vai transformar a vida de outras pessoas? Ela não experimenta, como ela pode levar outras pessoas a experimentar? E o que foi feito dos cristãos nas últimas décadas? É só você comparar o que é a igreja hoje com a igreja primitiva, com a igreja de Atos. Nós fomos levados a experimentar uma igreja, uma vida morna, uma vida religiosa, uma vida com pouca obediência, com pouca submissão, com um caráter não transformado. Fomos levados a viver uma vida sem entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de você. Mas nós não vivemos.
uma vida apática, uma vida sem poder e sem frutos. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa há décadas inconformado de não ver ainda, sabe, multidões de pessoas enxergando, ouvindo, pessoas com câncer sendo curadas, mortos ressuscitando. Eu sou um inconformado. Ao invés disso, queridos, nós deveríamos ensinar, treinar, capacitar, fazer o cristão conhecer a sua real identidade. Sua real identidade. Vira para a pessoa que está do lado. Você é um, vira para a pessoa que está do teu lado. Você é um transformador do mundo. Você foi chamado para isso, fala isso. Através do seu caráter e do seu poder espiritual. No Antigo, queridos, no Antigo e no Novo Testamento estão repletos de pessoas, de grandes exemplos, de pessoas que foram capacitadas, que foram ungidas para grandes empreendimentos sobrenaturais, mas nem sempre essas pessoas, inicialmente, manifestaram o caráter de Cristo, um caráter preparado. Por exemplo, Jacó. Como que era o nome de Jacó? O que significa Jacó? Quantos foram no encontro com Deus aqui? O que significa Jacó, queridos? Gideão. Medroso que só. Medo é o contrário de fé. Medroso que só. Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas olhos impuros. Desejoso pela carne. Pedro, né? Ousado, impetuoso, não levava desaforo para casa, nervosinho, esquentadão. Era o que ele era. Tó de volta. Era o caráter de Pedro. Não levava desaforo para casa. Paulo e tantos outros, queridos. Mas eles se tornaram tudo que Deus queria. Este é o plano de Deus para a sua vida. Este é o propósito de Deus. Apesar do estágio que se encontra o teu caráter hoje, Deus quer te usar como transformador de cidades, de ruas, de famílias. Ele nos capacitou para isso, queridos. Você precisa assimilar essa verdade. Quantos cristãos têm problemas de caráter? Mentira, falta de domínio próprio, submissão, fofoca, masturbação, olhos impuros. Contudo, alguns pregam, profetizam, impõem as mãos sobre as pessoas, são curadas, multiplicam células e acreditam que, devido a este seu sucesso no seu ministério, é sinal de aprovação de Deus. Isto é um grande engano. Eu já convivi com pessoas assim, queridos. Impunham as mãos, expulsavam demônios. Impunham as mãos e curavam pessoas. Pessoas muito próximas de mim. E convivi bastante tempo. Mas o coração era rebelde, insubmisso, orgulhoso. Quem mandava na casa era a esposa. E tantos outros problemas eu estava enxergando. E por amor a esta vida, eu tive que exortar essa vida. Com amor, quero frisar bastante isso. Nunca foi colocando o dedo, sempre com uma voz mansa e com muito amor. Mas, infelizmente, queridos, qual foi a reação desta pessoa e da grande maioria de pessoas que eu exortei em amor? Se rebelaram. Não havia um coração rendido,
não havia um coração disposto a aprender. O rei Saul recebeu uma unção para liderar os exércitos de Israel e levá-los à vitória. E ele foi muito bem sucedido nisso. Vitória atrás de vitórias, conquistas atrás de conquistas, mas um caráter deformado. No segundo ano do seu reinado, Deus já tinha dito: eu já o rejeitei. Tantas vitórias, e o povo começou ali cercá-lo, ele começou a se sentir famoso. E esta fama expôs uma fragilidade que tinha no seu coração. Um coração fraco, orgulhoso, cheio de rebeldia, de ciúmes. Teve ciúmes de Davi. Egocêntrico. O levou a trazer a glória para si. Isto levou ele a desobedecer ao Senhor. Isso fez com que a graça e o favor de Deus fosse interrompido na vida dele. Um caráter deformado faz com que a graça e o favor de Deus se interrompa na sua vida. Você está entendendo? Mas espera aí, estou multiplicando células. Eu imponho as mãos, os demônios são expulsos. Deus usa de um tempo de misericórdia, mas chega uma hora que a misericórdia cessa. O profeta Samuel insistiu com Deus. E Deus fala para Samuel: você ainda insiste em defendê-lo? Eu já o rejeitei. Diferentemente de Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu pecado, se arrependeu, chorou e humilhou. E a atitude de Davi atraiu a graça e o favor de Deus para ele. Você está entendendo? Arrependimento, o confronto com o pecado e a atitude de arrependimento de Davi o levou a experimentar o favor e a graça de Deus. Mas não só isso, o levou também a experimentar um amadurecimento, um crescimento espiritual, e que transformou ele num novo homem. Após aquele pecado, aquele confronto, ele amadureceu muito. Foi um preço alto. Queridos, o seu caráter não pode ser edificado pelos seus próprios esforços. Vão passar décadas e você não vai ver mudança nenhuma. Já teve situações de um cristão, vários já me disseram isso. Estou na igreja há 15 anos, 20 anos, nada aconteceu na minha vida. Minha vida continua a mesma, aliás, até pior. Sabe por quê? Porque tentou a transformação pelos seus próprios esforços. Não se rendeu ao Senhor. Não obedeceu. Você está entendendo a importância da obediência à palavra de Deus? Tanto que se você ler Deuteronômio 11 e Deuteronômio 28, completo. Filho meu, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e se cumprires, e se obedeceres, e aí começa aquela lista de bênçãos. Você quer saber o segredo de sucesso? Obediência à palavra de Deus. Não precisa ler a Bíblia inteira para descobrir que o segredo do sucesso é a obediência. Como os discípulos, nós precisamos manifestar o poder, queridos. Eles manifestaram o caráter de Cristo, mas também manifestaram o poder. E é interessante que quando Jesus subiu aos céus, ele disse para eles: olha, vai vir um poder do alto sobre vocês. Sabe, vai vir um poder de um... Vocês não fazem ideia, mas vocês têm que esperar aqui, ó. Fiquem aí esperando. Mas esperando e fazendo o quê, Senhor? Esperem. Senhor, mas esperem. Possivelmente na cabeça deles, mas oramos,
Saímos pregando, ficamos quietos, ajoelhamos, jejuamos. Fazemos o quê? Esperem. Normalmente quando Deus fala conosco, Ele não dá muitos detalhes. Ele simplesmente dá a palavra para você. Espere. Ainda hoje eu estava conversando com meu filho sobre uma situação. E ele depois me manda uma mensagem assim: pai, então somente espere. Então talvez Deus esteja falando para você: você está esperando essa bênção, essa vitória, então somente espere. Precisamos, como os discípulos, esperar pelo poder do alto. Mas implicou, e esse poder do alto veio. Mas eles precisaram obedecer. Às vezes nós temos tanto medo de errar, mas se eu orar não vai acontecer nada. Se eu for lá expulsar o demônio e ainda levar uma surra. O medo nos impede de experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Eu já disse, vou repetir, eu já disse tantas vezes que eu tenho muito mais casos de insucesso, vou repetir, insucesso, do que de sucesso, orando pelas pessoas. Por curas, milagres, sinais. Tem um monte de relato de curas, mas tem muito mais de insucesso. Você já me ouviu falando isso várias vezes. Isso não me impede de continuar orando pelas pessoas. E não deve impedir você também. O que fala Mateus 25? Relato daqueles que enterraram seus talentos. Você é um que quer enterrar os teus talentos? Eu creio que não. Eu quero que você receba essa verdade, queridos. Na cruz, seu pecado, a sua natureza pecaminosa, sua natureza deformada, seu caráter deformado, foram arrancados pela raiz. Quando você tira uma árvore com raiz e tudo, o que acontece com a árvore, queridos? Morre. Você precisa, esta palavra, entrar como revelação. Se o pecado está te dominando ainda, você não entendeu o que Cristo fez na cruz por você. Ele arrancou de você os seus pecados pela raiz. Você foi feito um novo homem. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Muitas pessoas ficam clamando para viver uma vida sem pecados, quando nós deveríamos clamar para manifestar o poder de Deus. Estamos orando errado. Começa a manifestar o poder de Deus. Começa a obedecer a palavra de Deus e você vai ver os milagres acontecendo. Estou me referindo à expulsão de demônios, pessoas sendo curadas. Precisamos entender o que Cristo fez na cruz por nós. Já falei isso acho que umas 30 vezes hoje. Enquanto isso não cair como revelação para você, você vai viver uma vida de pecados. Uma vida minguada, uma vida sem poder. Nós só podemos experimentar uma vida de poder e uma vida de caráter transformado quando nós formos obedientes à palavra de Deus. O de ir, não pecar mais, ir, fazer discípulos e ir e desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8, parte B, para isso Cristo se revelou, para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Se você estudar as Escrituras, você vai ver que caráter e poder, manifestação de poder, estão intimamente ligados. Há uma aliança entre o poder e caráter, caráter e poder. Obediência. E o seu relacionamento com o Espírito Santo garante a transformação do seu caráter
E também garante a manifestação do poder. Você já parou? 1 Coríntios 12 fala do quê? Dos dons do Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Talvez não, é a resposta porque você não está experimentando uma vida de transformação do seu caráter e uma vida de poder. Olha o que diz a ordem lá em Efésios 4:30. É uma ordem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E como nós entristecemos? Quando não obedecemos. Está totalmente ligado com a obediência. Quando você se afasta do caráter de Cristo, você está pecando. Você está trazendo pesar ao Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Olha o que fala 1 Tessalonicenses 5,19. Também é um mandamento. Não apaguem o Espírito. Também é uma ordem. Não apaguem. E como nós apagamos? Não obedecendo. Apagar quer dizer parar de fluir. Para de fluir. Para de fluir. Se você parou de fluir, queridos, talvez Deus esteja querendo mostrar algo para você que não tem a ver com pecado, mas talvez Deus esteja querendo mostrar para você que você precisa obedecer mais, ser mais submisso. Talvez as tuas decisões passadas, recentes, atuais, os teus atos, estão te levando a apagar o Espírito Santo na sua vida. Talvez as tuas decisões, atos, pensamentos, estão levando você a causar um pesar no Espírito Santo. E eu queria fazer um convite para você. Refletir sobre esta palavra. Se confrontar com esta palavra. Porque nós todos, sem exceção, fomos chamados para causar impacto. Nós não precisamos ser pastores para causar impacto. Não precisamos ser líderes de célula para causar impacto. Não preciso ser um apóstolo para causar impacto. Não preciso estar diante das TVs para causar impacto. Eu posso causar impacto no meu trabalho. Eu posso causar impacto onde estudo. Eu posso causar impacto na minha vizinhança. Eu posso causar impacto indo trabalhar, dentro do ônibus, dentro do trem. Quantos estão entendendo? Amém? Esta mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. E eu queria, rapidamente, o grupo de louvor está aí, dá para a gente rapidamente cantar essa última música que vocês cantaram um trechinho. E quero te convidar a ficar de pé. Essa música fala sobre render-se, render-se, render-se. Só para concluir, eu me converti, faltavam 7 dias para eu completar 18 anos. 7, 14, 6 dias para eu completar 18 anos. Dos meus 18 aos 34, eu vivi esta vida apática, indiferente, sem poder, sem manifestação,
Porque eu queria viver a minha vida com o meu caráter, sem obedecer. O que eu experimentei? De sabores, tristezas, amarguras, fracassos, angústias e decepções. Eu tive uma experiência em dezembro do ano retrasado. Foi muito interessante. Eu estava numa igreja na aldeia de Barueri, que tem um pastor amigo do Rio de Janeiro, Rodrigo Ranauro. Ele disse: Rogério, vai ter um pessoal lá da Bethel, a igreja que eu referenciei no começo. Eles vão estar ministrando na minha igreja aí em Barueri, na aldeia. Eu fui lá, mês de dezembro do ano retrasado. E eles estavam falando sobre profetizarmos, um dos dons do Espírito Santo. E ela estava falando como é fácil profetizar. E tinha uma pessoa do meu lado. Eu vi que ele era uma pessoa simples como eu, né? Não era um líder, um pastor nem nada. Ele falou: faça um exercício, vira para a pessoa do teu lado e lança uma palavra que está no teu coração. Você vai ver como o Espírito Santo vai te usar. E essa pessoa não me conhecia, ela vira para mim e diz assim: o Senhor manda te dizer que você é filho e que Ele é pai. Mas você durante toda a sua vida foi na frente e dizia para o pai: pai, me segue, abençoa o que eu estou fazendo. E Deus manda te dizer que Ele é o pai e você é o filho que segue o pai e não o pai que segue o filho. E você tem que obedecer ao que o pai está pedindo a você e não ao contrário. Eu levei ali um chacoalhão, queridos, porque foi realmente, toda a minha vida foi assim. Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Eu não queria obedecer a palavra de Deus. Talvez você esteja sofrendo, porque você está relutando em obedecer. Amém? Curve a sua cabeça, converse com o Senhor.